Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma EBD Online. Hoje nós vamos falar sobre um dos textos mais importantes do Antigo Testamento, que é o livro de Isaías. Livro do profeta Isaías, que do modo como a nossa Bíblia está organizada, é esse o livro que abre os escritos proféticos. Esse é o primeiro texto dos profetas do Antigo Testamento e por isso hoje nós vamos estudar esse texto que é tão importante para a fé judaica, também para a fé cristã, né? E nós precisamos analisá-lo com alguma atenção. É claro que é um livro grande, não dá para a gente ver passo a passo, mas dá para a gente ter uma noção bem interessante de quem foi esse Isaías, do que ele fez, do que ele pregou. E eu sei que muitas coisas são surpreendentes, pois é, principalmente se a gente leva em consideração as pregações e as práticas de muitas igrejas cristãs Brasil afora, né? O texto de Isaías, desse Isaías que era um profeta, né? É bastante surpreendente, nós vamos ver algumas coisas nesse sentido. Antes, inscreva-se aqui no canal, ative todas as notificações e deixe o seu like para essa EBD Online, para esse vídeo, e compartilhe também nos seus contatos, que vai ser bem legal. Bom, na Bíblia cristã, o livro de Isaías é o primeiro dos textos dos livros proféticos, né? Já na Bíblia hebraica tem uma outra organização, mas Isaías é um dos textos principais também na Bíblia hebraica. A obra que nós conhecemos é um livro único de 66 capítulos, que é um livro bastante robusto, né? Um livro grande, com muitos conteúdos para serem analisados. Provavelmente você já deve ter ouvido falar aí nas pregações, nas escolas dominicais, quando elas existiam, né? De que o livro de Isaías tem 66 capítulos e por isso ele é a Bíblia em miniatura. Ou já deve ter ouvido falar que Isaías é o quinto evangelho, né? Ou que Isaías é o livro que mais fala sobre Jesus do Antigo Testamento. Pois é, pega essas três informações, joga fora, porque elas não têm sentido nenhum, elas não valem de nada e são informações equivocadíssimas. Equivocadíssimas, né? Isaías não tem nada a ver se é uma Bíblia em miniatura, e você vai entender isso ao longo dessas aulas. Também não é quinto evangelho, não tem nada a ver, é um profeta e tal, com temas bastante interessantes para os evangelhos também, interessante para a primeira comunidade cristã, mas são coisas diferentes. E não, Isaías não fala de Jesus, não, até porque Isaías foi escrito 700 anos antes da manifestação histórica de Jesus, ele nem poderia conhecê-lo, sequer falar sobre ele. Tem passagens no livro que são esperanças messiânicas, que eles não entendem como sendo Jesus, até porque Jesus nem tinha nascido ainda, né? Mas o texto não fala sobre Jesus, não. Eu sei que muitos já lhe falaram isso, né? Isaías começa a profetizar no ano 740 antes de Cristo, olha, mais do que 700 anos, né? E ele profetizou por 40 anos. Seu ministério profético durou 40 anos aproximadamente. O início do seu ministério coincide com a ascensão do rei Uzias, né? O rei Uzias no trono de Judá, e foi um período de prosperidade, de desenvolvimento para os proprietários de terra e de injustiça social, ou seja, aquela velha lógica, né, de que os ricos ficaram mais ricos, mais prósperos, e os pobres ficaram ainda mais pobres. E aí nós temos aquele texto bem interessante de Isaías capítulo 6, que eu já vou me antecipar, já que eu falei disso, né, do início do chamado de Isaías, do seu ministério, do período histórico que coincide com o rei Uzias. O capítulo 6 de Isaías, no versículo 1, fala o início dessa sua trajetória e diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto
e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Ou seja, Isaías relata essa visão, essa experiência com o divino, né? O início da sua trajetória no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que aquele reino foi marcado por uma prosperidade e uma prosperidade que causou concentração de renda e, é claro, privilegiou os que já eram privilegiados e, é claro, não levou em consideração os pobres e as pessoas que mais precisavam do compartilhamento, da distribuição daquela renda, né? Depois, no período de Acás, ele quer se aproximar da Assíria, né, que era o grande reino daquela região, e o reino de Judá, o rei Acás, quer fazer uma aliança, quer fazer uma aproximação com a Assíria, que contraria os interesses do reino de Israel, do reino de Arã, e inclusive os interesses do próprio Isaías, que nunca viu com bons olhos alianças com povos estrangeiros. Diante disso, Isaías se ausenta um período da política nacional, e você sabe que profeta é um engajado politicamente, né? Ainda mais esse Isaías, que era um comunista, que era um esquerdopata, né? Que pregava sobre a justiça social, o cuidado com os pobres, com os menos favorecidos. Isso é coisa de comunista, ou então coisa de profeta do Antigo Testamento, né? Ou então o cuidado com os menos favorecidos é coisa de cristão primitivo, conforme Jesus e a igreja primitiva ensinava, muito antes dessa ideia aí de comunismo, né? Enfim, mas tem gente que não quer ouvir e não quer saber disso, aí é uma escolha consciente de cada um que arque com essas consequências das suas próprias escolhas, né? Isaías retorna à cena no governo de Ezequias, algum tempinho depois, e participa ativamente da política nacional. Algumas características desse Isaías: a sua pregação, a sua mensagem é fortemente centrada na justiça social. Esse comunista do Isaías, hein? Fortemente centrada na justiça social. Ele vive um período em que as elites estão cada vez mais fortes, cada vez mais enriquecidas, e as pessoas necessitadas cada vez mais abandonadas, excluídas e necessitadas. Também a sua mensagem é fortemente baseada num purismo religioso. Ele é contra, inclusive, alianças com povos estrangeiros, como eu falei anteriormente, né? Isaías também sempre foi rejeitado pelos sacerdotes e pelos profetas da organização institucional do seu tempo, né? Por que será? Por que será, né? Pregando sobre justiça social, pregando sobre igualdade, pregando sobre cuidado com o pobre. Por que será que os sacerdotes e os profetas não gostavam, não suportavam e desprezavam Isaías, né? Será que você precisa de alguma pista para matar essa, hein? Será? Isaías está fortemente ancorado na tradição davídica. É uma tradição que tem Davi como ponto fundante da monarquia em Judá, na terra de Canaã, e que é necessário que sempre se tenha um descendente de Davi assentado no trono, porque é a partir dali que Deus despertaria a esperança messiânica, o caráter messiânico, né? O Messias que vem para resgatar o seu povo das opressões, das invasões. É a pregação do messianismo que se baseia fortemente em Davi, e pregação essa que está muito presente no ministério do profeta Isaías, né? É a base da sua pregação, é a base da sua profecia. E, consequentemente, né, Isaías entende que Jerusalém é a capital sagrada, capital política daquele reino, isso não pode mudar, e que Jerusalém deve ser o centro de todas as coisas, da política nacional e também da religiosidade nacional. Tudo isso tem que passar e tudo isso tem que ser centrada na capital do reino, que é a cidade de Jerusalém, a cidade do rei Davi. Bom,
O livro de Isaías tem pelo menos 7 partes principais. A primeira parte, uma introdução no capítulo 1. E logo nesse capítulo 1 eu quero ler com vocês um texto profundamente importante que mostra muito do que foi o ministério e a pregação do profeta Isaías. Capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 17. Presta atenção nisso que diz assim: Ouve a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs? O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, as convocações das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Essa é a pregação de Isaías. O Isaías que muitos líderes religiosos cristãos atuais fazem questão de ignorar, ou de distorcer, ou de não conhecer. Tudo isso dá na mesma. Muitos cristãos atuais, ao ouvir a pregação que foi feita aqui no capítulo 1 de Isaías, nem deu tempo ainda de cansar da leitura, é logo no primeiro capítulo, mas essa pregação, quando é feita hoje, já é acusada de comunismo, já é acusada de pregação da esquerda, pois é a justiça social dos profetas. E a quem interessa não falar sobre justiça social? A quem interessa rotular quem prega e quem pratica a justiça social de comunistas e de pessoas que não devem ser ouvidas? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. A quem interessa esse tipo de desvirtuamento? A quem interessa esse tipo de deturpação do texto bíblico? Porque o que eu acabei de dizer foi apenas uma leitura, nem interpretei, apenas li o texto de Isaías, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 17. Confira aí na sua Bíblia, seja ela qual for, a tradução que for. Isaías apresenta o pecado daquele povo diante de Deus. O pecado é a injustiça social. É o texto que disse. E Isaías, em nome de Deus, dá um conselho para aquele povo se arrepender diante de Deus. E o que eles têm que fazer? Não é culto, não é sacrifício, ofertas, estar no templo, fazendo festividades, fazendo encontros, não. Tudo isso passou a ser abominável a Deus, porque era um povo que fazia injustiça, que desprezava o pobre, a viúva, o órfão, e se reunia para cantar, para levantar as mãos, para levar ofertas, para fazer pregações, para fazer cantoria, eventos insuportáveis, e Deus estava farto daquilo e falou: olha, eu estou cansado disso. Se vocês quiserem de fato me agradar, olha o que o versículo 17 fala, olha, aprendei a fazer o bem. Agradar a Deus não é um culto, não é uma cerimônia, é uma prática de vida que acontece no dia a dia e não apenas num templo qualquer.
porque se a sua prática ela for pecaminosa, não adianta morar dentro da igreja, que isso é um culto desprezível diante de Deus, né? E aí fala, aprenda a fazer o bem. Como vai aprender a fazer o bem? Atenda para a justiça, faça justiça. Repreendei ao opressor, aquele que está no meio do povo que oprime, que é ganancioso, que quer ganhar muito enquanto que as pessoas estão passando necessidade. Aos pastores que ganham 15, 20, 30 mil, enquanto tem gente que nem dinheiro para a cesta básica tem lá na igreja. Repreenda esse opressor, é o que o texto está dizendo aqui, ó. E mais, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. O que se faz para o menos favorecido não é privilegiá-lo, eles nem sabem o que é privilégio, né? O que se faz pelo órfão, pela viúva, não é um ato apenas de bondade, não. É uma garantia do seu direito, conforme o texto está falando aqui. Não é um ato de boa vontade de quem faz, é um direito que essas pessoas têm. É o texto de Isaías que está dizendo. Do capítulo 2 ao capítulo 12, nós temos as profecias de Isaías sobre Judá, principalmente, e aí a gente já leu lá o capítulo 6, do dia do seu chamado. Capítulo 13 até o 23, os oráculos sobre os estrangeiros. O capítulo 24 até o 27 são textos repletos de mensagem apocalíptica. Do capítulo 28 até o 33 fala sobre as ameaças de Israel e de Judá caso eles não se convertam, né? Capítulo 34 e 35, mais textos apocalípticos, e do capítulo 36 até o 39, a conclusão das atividades do profeta Isaías. Bom, eu quero ler outras coisas também com vocês. Vou para o capítulo 10, versículos de 1 a 4, quando o profeta diz assim: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis de vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Contudo, isto não se aparta a sua ira, e a mão dele ainda continua estendida. Deus chamando ao arrependimento daquele povo cujas elites estão caminhando pela opressão, né? Isaías capítulo 29, para a gente ler só mais esse, né? Isaías capítulo 29, versículo 13, que fala o seguinte: disse o Senhor, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e os seus lábios me honra, mas o coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa, e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. O profeta falando que o povo só honrava a Deus com os lábios, com as falas, com as pregações, com as cantorias, mas o coração estava distante de Deus, porque estava distante do que Deus queria, que era a justiça e o cuidado com o menos favorecido. O fruto da justiça, segundo Isaías 32, versículo 17, é a paz. Só se pode ter paz quando se pratica a justiça, porque enquanto há injustiça e opressão, não se pode ter paz no sentido pleno do termo, né?
Talvez você esteja falando, ué, professor, mas você leu até, você falou, examinou, mostrou as divisões até o capítulo 39. Tem algum engano aí, porque Isaías vai até o capítulo 66. Não, não há nenhum engano, não. O livro do profeta Isaías é até o capítulo 39 mesmo. Do capítulo 40 em diante é outro texto, é outro profeta, é outro contexto também. Semana que vem nós vamos falar sobre o livro do Deutero-Isaías, o livro do segundo Isaías, que é o que nós conhecemos como o livro de Isaías do capítulo 40 até o capítulo 55. Não perca, domingo que vem eu espero por você, mas todo dia também tem conteúdo aqui no canal. Ative as notificações para não perder nada do que a gente produz por aqui. Tchau, pessoal, bom domingo e boa semana para todos nós.